Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à oficina de psicanálise criativa. Hoje nós vamos dar início a uma roda de conversas sobre nutrição, psicanálise e sofrimentos alimentares. Quem trouxe essa ideia foi a Natália Vignoli, que é nutricionista, estudante de psicanálise, que faz parte aqui da oficina. E nós já tivemos um vídeo com ela aqui sobre nutrição e psicanálise no canal. Vocês podem checar aqui na playlist Gaiata Drops. Então, eu vou passar a palavra para ela, que vai levantar algumas inquietações, algumas questões, e na sequência aí cada um vai podendo contribuir à sua maneira com o tema. Então, sejam todos bem-vindos, César, Natália, Priscila e Cristiane. A palavra está com você agora, Natália. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí por toparem o tema. Eu fiquei aqui pensando, eu atendo a minha clínica, né? Ela é basicamente composta principalmente por mulheres e por mulheres que têm questões, né? Tanto em relação à comida, né? A um sofrimento alimentar, quanto em relação ao corpo. E fiquei pensando como que eu ia puxar o assunto, mas é, qual fio que eu ia usar, mas eu acho interessante porque dentro do que eu trabalho, né, que é nutrição comportamental, comer intuitivo, teoricamente a gente parte de uma, acho que aqui eu posso falar de forma mais livre, a gente parte de uma ideia de uma nutrição não prescritiva, né, contra dietas, contra intervenções, mas eu tive um caso que eu achei tão curioso, de um homem, né, de um paciente que ele colocou o balão e isso teve um efeito simbólico nele tão importante dele quase eu fiz até meu trabalho numa dos ciclos onde eu estudo psicanálise sobre isso, né? Como se fosse de fato uma interdição ali, um limite, uma castração, e a partir desse balão ele pôde se desidentificar com alguém que comia muito por N questões, né? Que ele estava muito identificado com uma fala ali da mãe dele. E eu fico aqui, eu fico muito me dá muita curiosidade, né, de como a questão da comida, do corpo atravessa, né, a clínica em questões simbólicas, até no seu livro, Daniel, quando a gente até lê, por exemplo, né, ali o comecinho de que a obesidade veio crescendo, mas aí a gente pensa também em relação às condições socioeconômicas, e eu fico me questionando, será que o aumento de fast food não tem a ver com a piora da economia do Brasil, por exemplo? Eu acho que tem tanta coisa que vai atravessando, de ninguém comer mais à mesa, e isso também repercutir em relações que são muito mais líquidas, né, muito mais efêmeras, de um corpo que também representa, né, um corpo que cresce, ele representa um limite, representa um não, que eu não consigo falar, eu vou expressando no corpo. Tive uma fala de uma paciente uma vez que ela é psicóloga, psicanalista, ela estava conversando e ela tem um comportamento de um comer transtornado e episódios de exagero, ela falou: Poxa, eu estava me sentindo tão angustiada, aquilo para mim foi tão desesperador que eu fui comer porque precisava doer em outro lugar, né? Aí até ela parou, né? E eu fico aqui encantada, né, de como a comida e como o corpo, como a dificuldade de perder peso, né? E esse corpo que também ele parece uma massinha de modelar, ele vai ocupando outros lugares, né? Que não é sobre comida, não é sobre emagrecer, né? Não é sobre saúde, é sobre muitas outras coisas. E é isso que eu acho legal, assim, é o que eu mais gosto na vida de discutir sobre isso. E eu falei, vou levar lá, assim, para escutar de vocês também, né? Hum. Oi. Eu não sei se eu posso estar. Eu tenho visto, assim, acho que nos últimos anos, não sei nem mensurar, acho que 5, 6 anos, essa especificidade do próprio alimento, né? Porque o alimento ele sai da mesa, né? Aonde a grande maioria das vezes se comia, como tu falou, na mesa, né? Em alguma hora do dia ou do final de semana, e aí esse alimento sai e vai para aqueles lugares que onde estão as pessoas, que não são em primeiro lugar mais juntas, são cada um nos seus
ambientes domésticos ali, né? E o alimento, ele me parece muitas vezes, né? A clínica também nos mostra isso, os pacientes nos mostram isso, né? Que o prazer não está mais ali, né? Que aquele comer, bom, eu preciso comer porque está na hora, e senão eu vou dormir, vou ficar cansado, eu preciso de energia. Essa fala eu vejo muito nos jovens que ainda jogam muito videogame e jogam e trabalham. E esses dias ainda me dizia um assim, eu não sei mais o que eu gosto de comer, eu não escolho, eu como porque como, porque senão eu fico cansado, eu durmo, eu fico sem energia. Então, se a gente for pensar nesse caminho, né, que a gente está fazendo, e o alimento está indo junto, a gente vê as fissuras sociais também que a gente está vivendo, né? E, e eu acho que quando também esse cotidiano da família, né? Que cada um vai para o seu trabalho, para o seu horário, para o seu compromisso, crianças que comem na escola, e esse alimento sai desse status, né, que antes tinha de reunir as pessoas, de ser mais um motivo para estar ali curtindo, enfim, e passa a ser mais um, um adereço do dia a dia, que é quase como uma obrigação por se alimentar. E aí vem a questão de comer qualquer coisa, né? De comer o lanche, de não almoçar, de não comer a comida, de não comer a verdura, de não escolher mais, porque não tem tempo. E eu acho que, não sei se só a obesidade, mas todos os outros transtornos alimentares, o comer compulsivo e outros tantos, eles começam também, eles partem desse lugar, né, que o alimento passa a ser uma outra coisa, uma coisa, não sei se vou dizer, né, não tanto com importância, mas como era antes, né? A gente vivia um outro momento assim, e há pouco tempo isso, né? Não é faz muito tempo assim. Então eu percebo quase que em todas as pessoas assim, às vezes tu atende às 7 horas da noite, eu não comi ainda, né? Eu vou comer ainda quando chegar em casa perto das 9, 10 horas. E provavelmente também essa pessoa não sabe o que o seu filho comeu. E aí vai uma roda, um redemoinho, né? Queria chamar atenção para isso, que isso acho que pode ser um estupim de muitas coisas, que são as mudanças sociais, né? As profissionais também, enfim. César? É, acho que eu vou trazer um recorte, um extremo oposto do que a Cristiane falou, né? Já que psicanálise trabalha bastante com excessos, né? Estava pensando aqui que na minha clínica surge justamente o contrário, é o pessoal que trata a alimentação como um medicamento, uma medicalização da própria alimento. Então, tem um paciente que ele não fala pão ou macarrão, ele fala carboidrato. Ele não fala bife, ele fala proteína. Então, ele come pesando numa balancinha. E ele às vezes conta que tem que comer sem vontade, porque ele se impõe objetivos, alcançar um corpo X, e para isso o alimento um- um- é uma das barreiras que ele tem que vencer para alcançar o que ele quer. Então, na verdade, a comida entra como um elemento superegóico aí, né? Mais uma regra, uma disciplina para agir. Então, assim, o único afeto que tem é de raiva, que fala, "Ai, tem que comer o que eu não gosto, tem que fazer." Então, se torna uma disciplina super, assim, pouco, vamos dizer assim, satisfatória no sentido de o comer é mais um fazer, é mais uma tarefa do dia. E, e uma outra coisa que eu percebo clinicamente, mas também conversando com conhecidos, é que quando
E assim, comparando com pessoas mais velhas com quem eu pergunto, no seu tempo tinha isso, que é das alergias alimentares. Minha mãe fala, nossa, quando eu era jovem, ninguém tinha tanta intolerância a isso, intolerância àquilo. Era tudo, pessoas comiam, né? E é interessante que, por exemplo, durante muito tempo eu mesmo pensei que eu tinha uma intolerância à lactose ou alguma coisa assim. E aí depois de um tempo parou. E aí hoje eu fico pensando, gente, mas não dá nem para rastrear o que que é, porque às vezes eu pego um rótulo de um alimento e tem mais, mais compostos químicos do que coisas que dão que tem, que são plantadas. Tem alimento, até por isso que tem o alimento e tem o produto alimentício, né? Que é como se fosse uma imitação de um alimento e a gente coloca no corpo, né? Isso, e o corpo tem que dar um jeito de digerir aquilo. Então eu percebo muito na clínica, ah, muitas vezes o alimento às vezes quase como um corpo estranho para a pessoa, né? Porque ela tá, é como se ela tivesse ainda se constituindo, sabe, a sua própria imunidade, sabe aquela criança que tem aquelas gripes constantes e depois para? Às vezes eu vejo um pouco assim, como se estivesse ainda numa transição, como se estivesse simbolizando também alguns alimentos, porque, né, eu escuto muita, assim, gente que tá sem ir no banheiro há 5 dias, gente que e depois tem uma diarreia, ou então vice-versa. Então são esses dois polos, a medicalização dos alimentos e também muitas vezes a digestão, né? E a metáfora que pode tirar daí, né? Digerir emoções, afetos e digerir alimentos. E ao longo das análises, quando elas se dão, elas caminham, é interessante como isso da digestão vai se atenuando. A pessoa aprende a digerir, aprende a não limpar o prato, a deixar, não comer tudo, ou comer quando quer, enfim. Eu vejo que hoje em dia parte da neurose são os alimentos, o que comer, como, quando, onde. Ponto. Legal, César. Priscila, tá com a mão levantada. E que eu saí da tela aqui. Se quiser falar, eu estou tentando voltar para a tela. Pronto. Voltou. Então, pensando aqui em que vocês todos falaram, a questão da alimentação como um sintoma social, né? Todo mundo trouxe essa questão tão importante. Eu fiquei pensando no contrário, na clínica com crianças. Eu nunca tinha me tocado de como é rico e como é comum as crianças trazerem a questão da alimentação nas brincadeiras. Estou pensando aqui, eu acho que quase todos os meus pacientes, todas as crianças brincam muito de comer, de restaurante, de preparar comida. Muitas vezes a gente prepara comida juntos, faz massa de pão, e como isso é terapêutico, né? Falando um pouco da digestão, né? Eu acho que a criança talvez nas sessões tenha mais facilidade de trazer essas questões, né? De digerir essas questões. Hum, hum. Natália, quer falar novamente? Quero, pode? Pode, né? Hum. É, Não, que eu fiquei pensando nisso, né, que vocês falaram, né? Primeiro em relação, vou começar de trás para frente, da criança, né? A alimentação, eu trabalho em duas escolas e além de atender, né, não consigo sair das escolas. Acho que dá um respiro da clínica. Mas eu acho muito legal, assim, tem uma escola específica que ela tem todo um ritual, né? Ela vai de 1 a 5 anos, ela tem uma filosofia de yoga, enfim,
mas ela é vegetariana e ela tem todo um ritual de rezar antes, toda semana as crianças, cada turminha vai fazer o seu pão. Eu acho incrível como o comportamento alimentar dessas crianças, o momento da refeição é algo completamente diferente, né? Então, são crianças que comem de forma tranquila, curtem comer, comem super bem, ficam quietinhos, é uma graça, assim, né? Lógico, brincam, né? Mas é bonitinho a questão ali eu acho que o que a Cristiane falou, né, que hoje não se tem, que a pessoa às vezes nem come, eu acho que é esse contraponto do momento da refeição ser um ritual, né? Ali é um ritual. Isso é respeitado, isso é um momento em que as professoras comem junto, então tem o processo ali de modelagem. Nessa outra escola não tanto, né? Aí é mais caótico. Mas o que eu vejo nesse outro local, como tem isso um pouco do que o César falou, essa questão dessa medicalização e crianças que têm ali algum, talvez possam ser do espectro autista, mas não sabem, e aí os pais chegam, né? E sem julgar pai, a questão é essa. Mas chegam ali com prescrições de nutricionista super restritivas, a criança não pode comer nada, e ela acaba saindo desse momento que é social. Então, eu acho que esse campo ali da infância é muito legal, inclusive para trabalhar família, né? Que eu acho que é isso, assim, tem esse lugar em que as pessoas estão muito desconectadas com o alimento, que é trabalho, come qualquer coisa, come o que dá. As pessoas, eu recebo gente que não sabe fazer uma lista de compra. E às vezes o trabalho no consultório não é nem trabalhar a relação com a comida, é trabalhar assim, olha, você vai comprar X quantias de fruta, você vai usar esse dia da semana para lavar sua salada, né? Vamos pensar então numa marmita caseira ali para você congelar, enfim. Chegou nesse ponto, né? A pessoa não sabe fazer um ovo. E claro que eu tô falando de uma camada social que pode fazer isso, né? Não que sai às 4 e chega às 7 da noite, e o filho fica ali com a vizinha, né? Tô falando ali de uma outra camada, mas eu acho que tem muito isso. E aí, um contraponto do que o César falou é esse outro lugar que eu digo que a pessoa está comendo alimento, né? Então, não importa se é carboidrato, proteína, cápsula de ômega 3 ou gelo, né? E a gente não sabe comer comida, né? E comer comida é comer o macarrão, a macarronada da tia, né? O bacalhau amanhã, para quem come o bacalhau, porque não é o ômega 3 ou o peixe, né? A gente está dizendo de outras coisas. E essa neura de pesar, né? Pesar quantos gramas, não se sabe mais o que é fome, o que é saciedade. Ninguém sabe o que gosta de comer. E aí vai desenrolando uma relação tão disfuncional com a comida, e às vezes o quanto que isso também, o que eu vejo muito no consultório, o quanto que esse lugar da comida nessa coisa tão neurótica, né? Tão neurótica no termo senso comum, né? Tão obsessiva, ela vem quase que para esconder algumas outras coisas ali, né? Então, se a gente tira também esse controle da pessoa, essa fixação, começam a emergir tantas outras questões, tanto sofrimento, tanto, né? Hoje eu atendi uma moça que ela falou, poxa, se fosse, entre aspas, só ser gorda, tava bom, né? Porque eu tô vendo que a minha questão de insuficiência, ela vai para todos os lugares. Eu não sou, uma esposa suficiente, uma profissional suficiente, uma filha suficiente. E eu tava achando que eu só não era magra, né? E eu acho que isso abre para tanta coisa. Geralmente eu começo os atendimentos cutucando um pouco da comida, e de repente parece que a gente joga um balde de água e o negócio vai alastrando, assim, né? Sim, essa pauta, ela dá manga para pano, né? Não só pano para manga. Falando em frutas, verduras e hortaliças, né? A gente vive uma espécie de neurose alimentar, né? Independentemente da pessoa estar no peso ou não, ou ser obesa ou não, tem uma neurose de dieta, né? E tem uma cultura que regra a alimentação e o corpo com base em ideais estéticos e na ciência. Então, é uma cultura que oferta o volume, né?
alimentar e, paradoxalmente, coíbe esse volume e essa qualidade alimentar a partir de critérios estéticos e científicos. Então, o cara não come mais um bife, ele come um vamos dizer assim, uma quantidade de proteína, né? Não come mais massa, ele come carboidrato, né? Então, é uma internalização do discurso científico dentro da alimentação, né? Então, de alguma forma, o valor simbólico dos alimentos, no sentido da culinária tradicional, onde a comida estava atrelada ao sagrado, de alguma forma, ela era, de alguma maneira, uma dádiva, algo que era escasso, na cultura da escassez, né? Na pré-revolução industrial, vamos dizer assim, em que a fome era um fantasma mais generalizado para o ser humano, hoje passa a ser o excesso, né? Você tem que se policiar para não comer, salvo pessoas que de fato estão numa situação de vulnerabilidade social e de fato se veem às voltas com a fome propriamente dita. Infelizmente também tem isso ainda hoje, né? Mas digamos que não é necessário uma pessoa ser rica para estar bem alimentada hoje em dia, né? É isso que eu quero dizer, ou seja, a comida não é para poucos, no sentido de alguém que acumule riqueza, tal como, por exemplo, seria um carro de luxo ou um apartamento em Miami, né? Não, é possível hoje comer bem, do ponto de vista nutricional, sem que a pessoa tenha uma vida abastada, né, do ponto de vista financeiro. Então, de alguma maneira, isso incide, né, sobre todos desde a infância, inclusive. Tem pessoas que contratam até especialistas, né, para gerenciar de que maneira o bebê vai se alimentar, o tipo de leite ele vai tomar, né? Quer dizer, ao passo que não muito tempo atrás você tinha a ama de leite, né? O aleitamento materno por si só, né? Ou simplesmente leite de vaca, né? Quando não era possível a mãe dar de mamar, né? Não tinha esses Aptamil, esses leites em pó, né? Já confeccionados, né? Então, a gente está atravessado por um período tecnocientífico pós-revolução industrial já há algum tempo, né? E de modo que eu fui levado a entender que nós temos um problema mais ligado ao limite, né? De como incidir, fazer o limite incidir nessa voracidade alimentar ou nessa oferta alimentar, né? Que encontra eco aí na subjetividade de cada um, e sem que esse limite também seja traumático, ou seja, sem que a pessoa incida num quadro anoréxico, né, por exemplo, mas também não se perca, não se confunda com a comida a tal ponto dela não saber mais quem é ela mesma, né? Então, esses extremos da obesidade, da anorexia, fazem parte de uma mesma neurose alimentar, né? Então, diante disso, eu vejo que o papel da psicanálise é resgatar, de alguma forma, a função simbólica, né? Porque a comida é algo mudo, né? Algo sem um sentido, é algo que tem a ver com o prazer, com o objeto, né? Então, do ponto de vista simbólico, não. A gente está falando de metáfora, a gente está falando de representações. Então, eu entendo que quanto mais alguém se realiza e se representa do ponto de vista desejante, menos refém da comida essa pessoa fica. Então, o papel da psicanálise seria resgatar ou vir a construir um campo simbólico para o desejo, né, para a falta, em que o sujeito se encontra em relativa harmonia dentro do possível, que ele não tenha uma relação paranoica com a comida, seja freando a sua alimentação de uma maneira desesperada
ou seja, consumindo a comida de uma forma desenfreada também até a morte, eventualmente, ou através de danos, né, metabólicos muito graves que aquilo possa produzir contra ele, né? Então, é por isso uma roda de conversa sobre sofrimentos alimentares, nutrição e psicanálise, porque não há, digamos, um objeto, ou seja, uma comida determinada que vai nos fazer resolver matar a nossa fome de saber, né? Mas a própria circulação de saberes, né, a partir de um lugar onde a verdade não se esgota, onde o saber não se esgota, né, é necessário. Então, na clínica de cada um, isso vai se atualizando no sentido da gente mapear quais são os disparadores da angústia que fazem com que esse objeto retorne de uma maneira persecutória contra o sujeito, tendo em vista que a angústia é muda, ela tem a ver com o retorno do objeto contra o sujeito, né? Ao passo que o tratamento da angústia é pelo simbólico, né? É do real, desse objeto impossível, né? Não simbolizado, pelo simbólico, algo que disso possa digerir a angústia e transformá-la em desejo, né? A angústia se dá quando o desejo se vê ameaçado, né? Quando a função simbólica se vê ameaçada. Então, é por isso é importante falar sobre comida, né? Não no sentido de da gente ficar neurotizando ou com o superego dizendo coma isso ou coma aquilo, né? Tipo, você tá gordo, hein? Você precisa ir numa nutricionista. Para que eu preciso ir numa nutricionista? Para ela dizer o que eu devo ou não comer. Então, isso é o quê? É uma neurotização, de certa forma, onde um técnico, né, vai me orientar sobre o que que eu devo fazer, como eu devo me alimentar corretamente de uma maneira saudável. Qual que seria a interface entre a psicanálise e a nutrição? Ou seja, que o saber clínico, né, pautado aí na ideia de uma condição psíquica, né, que promove uma alimentação onde há pouca liberdade, né, há um aspecto persecutório com a comida, que isso possa se desdobrar em outra coisa. E aí os nutricionistas que são entusiastas de psicanálise podem fazer essa leitura que vai além de um saber técnico, mas é um saber que interroga a relação de cada um com a comida, né? Porque aquilo tem uma função para ela num determinado momento da vida ou de uma maneira mais ampla, existencialmente falando, é, todos nós temos essa relação de intimidade com a comida, tendo em vista que a primeira relação de prazer, a princípio, é uma relação oral, né, que nós temos, né? Eu fico pensando, porque quando, pensando aqui, né, na nutrição, a gente tem esse lugar ali super categórico do que comer, quanto comer, e aí tem o contraponto da nutrição comportamental, que é um trabalho de desmistificar algumas crenças e não, como o seu pão, e expor aquele paciente, fazer exposições, né, em relação aos alimentos que ele tem medo, conforme eu fui estudando mais psicanálise, escutando, né, os pacientes, é como se nenhum dos dois fosse suficiente, porque parece que os pacientes eles estão falando, mas eles não estão falando sobre a comida, né? Eles estão falando sobre outra coisa. A comida é só um veículo que ele usou ali para metaforizar uma série de coisas. Então, eu fico me questionando o que que adianta, né? Por mais que consiga desmistificar os carboidratos, o pãozinho, o pão com manteiga, que tudo bem comer, não é sobre isso, né? E que como que é escutar e ir trabalhando com a comida nesse outro lugar, né? E isso vai me gerando angústia mesmo, né? Porque a gente escuta, vê ali os manejos, são trabalhos interessantes, trabalhos legais, né? Mas não é só sobre isso. Né? Não é só sobre o pão não fazer mal e o glúten tá tudo certo e não, talvez não tenha uma intolerância à lactose, tome seu leite. Né? Então vamos tomar o leite, vamos medir o quanto de medo você tem com esse leite, vamos diminuir o medo, vamos marcar um horário para você tomar, comer o seu bolinho e fazer uma técnica para você não ter uma compulsão.
mas não é isso, né? Tem muito por trás ali que essa pessoa está dizendo, né? Quando ela diz, talvez seja sobre limite, né? Talvez seja sobre uma recordação, algo da infância, sobre um lugar que ela ocupa ali subjetivamente nessa família. Eu não sei, eu acho que são tantas coisas que a comida ela possibilita a gente pensar, né? Que eu fico me questionando até da própria profissão do nutricionista, às vezes, nesse lugar, né? Quando a gente olha para tudo isso, né? Não precisa nem ser necessariamente nutrição e psicanálise. Pode, em vez de psicanálise, pode ser simplesmente escuta. Escuta. Quando o seu paciente vem com uma queixa, pedindo uma dieta, você percebe alguma coisa. Além, até pelo fato de que, ah, não sei como que é a clínica da Natália, mas eu já tenho dois amigos nutricionistas que eles falam que a maioria das pessoas vem uma vez só e não volta mais, né? Então, essa escuta também tem a ver com o fato de tornar possível que uma dieta, uma prescrição alimentar seja possível, né, efetiva, que ela se encaixe, ela não seja assim, uma nova demanda na vida da pessoa, mas que seja algo que se encaixe ali. Especialmente porque, bom, não sei como que é a maioria, assim, na vida de um nutricionista mesmo, mas tem aquelas pessoas, deve ter bastante gente que vem, assim, com uma completa ignorância a respeito da própria relação com a comida. Então, acho que, como a Cristiane falou, né, é simplesmente mais uma coisa que é feita sem se pensar muito. Isso de escutar, eu estava lembrando isso bem antes de eu ser analista. Uma vez, no emprego, no emprego que eu estava, tinha um colega que, naquela época, eu estava aprendendo a mastigar mais. Que eu devorava e eu aprendia a mastigar. Aí eu, nossa, meu Deus, estou meia hora aqui ainda, não cheguei na metade do prato. E aí eu fui aprendendo a mastigar. E o meu colega, ele comia desvegadamente. Aí um dia eu falei, por que que você não mastiga um pouco mais? Ele falou, não, mas aí não vai dar tempo de comer tudo. Aí eu falei, se eu mastigar muito, eu vou comer menos. Ele falou, mas a ideia é essa. E aí, de repente ele percebeu, assim, nossa, por que que eu tenho que comer tanto? E era engraçado, porque aí ele comia uma feijoada e depois um abacaxi, e aí quando passava mal, falava, aquele abacaxi não estava bom. E aí eu falava, nossa, foi o abacaxi, sério, que te deixou mal? Era muito engraçado, assim, conversar, e eu via que não era brincadeira, era ele realmente falando que era aquilo que ele pensava. E, enfim, acho que quem está assistindo, assim, não precisa necessariamente ser psicanálise, né, a outra, o outro instrumento. Escuta mesmo, escutar, perceber, às vezes pontuar, né, uma coisa, até para que o nutricionista não vire um nutricionista de uma vez só, né, para que ele consiga ter esse contato e essa conexão e permanecer, né? Não- Que é pelo menos o que os nutris que eu conheço, eles falam que às vezes vem e nunca mais vê. Pessoa que às vezes dá uma dieta que é impossível de seguir, a pessoa só É, desiste. eu entendo que o papel da nutrição ele é ingrato, porque a nutrição vai trabalhar, pelo menos a nutrição tradicional, com o cognitivo, né? Com a compreensão calórica, né? Da comida, né? Ou do alimento. E a alimentação, ela é inconsciente, né? Fundamentalmente, ela está motivada por um tesão, né? Por um anseio, um ímpeto, que não é um ímpeto de natureza cognitiva ou intelectual. Então, a não ser que a pessoa de fato tenha uma motivação interna muito grande para seguir uma dieta, que de fato uma consulta numa nutricionista
pode ter o seu efeito. Agora, se alguém está sofrendo de angústia e vai seguindo, né, o seu estômago, é inócuo, né, continuar frequentando uma nutricionista. Então, nesse sentido que a contribuição da psicanálise é de que, e aí eu uso às vezes um linguajar lacaniano, porque o meu livro Obesidade Não Toda foi escrito dentro de uma perspectiva lacaniana, então às vezes é difícil falar sobre esse assunto sem usar essa terminologia lacaniana, porque de fato eu quero usar cada vez menos essa terminologia para chegar mais próximo das pessoas, né? Mas eu diria que o trabalho da psicanálise é o alimento, é promover o alimento da alma, né? Que não é o alimento do organismo, não é o alimento do eu, é o alimento da alma, né? Ou seja, alma não no sentido esotérico ou religioso, né? Mas aquilo que efetivamente nos agrega do ponto de vista emocional e existencial. E as palavras e os projetos de vida servem para isso, né? Por isso que a psicanálise ela é uma forma de produção de uma espécie de banquete emocional através das palavras que contém amor, carinho, né? Então, de alguma maneira, que as pessoas se alimentem disso, em vez da gente falar desejo, gozo, metáfora, né, digamos, a gente pode dizer isso, né, que a psicanálise vai trabalhar na fronteira das palavras para que haja uma alimentação a nível da alma, né, daquele que está sofrendo e que, de uma maneira débil, parca, né, vai procurar na comida ou no não comer ou numa relação restritiva com a comida o seu bem-estar. E não necessariamente vai encontrar, porque alguém pode até, inclusive, estar magro do ponto de vista médico, né, ou estético, e estar infeliz, se sentir feio, se sentir deprimido, né? Ao passo que alguém que está acima do peso não necessariamente está angustiado ou comprometido do ponto de vista psicopatológico também. Não é possível fazer uma correlação tão direta assim entre essas coisas, né? Cris, quer falar? Sim, eu atendo pessoas ao meio-dia no consultório, né? Presencial. Então, assim, homens, né? Hoje eu tenho ao meio-dia, 1 da tarde, homens. Então, os homens, né? Esses pacientes, eles chegam almoçando, né? Eles chegam almoçando para fazer a sessão. Então, tem um copo de café numa mão e um sanduíche na outra, né? Então, eu me coloco também a participar daquele almoço, né, com eles, né? E, inclusive, foi muito engraçado que um deles me dizia, pois é, eu só não gosto, porque veio o assunto, né, desse café como almoço, eu só não gosto de almoçar sozinho, né? Aí eu falei, bom, então eu vou resolver o seu problema. Na semana que vem eu vou estar aqui também com o meu café e com o meu sanduíche, e a gente almoça juntos, né? E aí vem uma questão que ele começou a trazer, pois é, eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo. E aí me veio agora uma questão que eu acho que é importante a gente pensar que é no alimento a execução da comida, né? A relação que tu tem que fazer com essa comida, com esse alimentar-se, né? E isso está muito ligado com o tempo que hoje tem, que hoje as pessoas estão sofrendo por falta ou por excesso, acho que mais por falta, né? Porque a gente acompanha as pessoas tendo falando que eu precisava de mais tempo, preciso fazer mais coisa, preciso mais tempo. E hoje em dia essa relação assim, que tu vai numa feira, né, comprar a tua fruta, o legume, tu tem que ali desenvolver uma relação, né? Tu vai escolher a fruta, tu vai até talvez
fazer uma relação com o feirante, tu vai escolher a verdura, tu vai trazer isso para casa, tu vai lavar, tu vai condicionar, depois tu vai pensar o que que tu vai fazer no prato, até te alimentar com aquele alimento. E isso, na verdade, mesmo que minimamente, a gente precisa de um espaço de tempo para executar isso tudo, né? E o que eu tenho visto muito é que esse tempo não existe mais, né? Então é muito mais fácil tu ir lá comprar alguma coisa já meia pronta, que não sabe muito bem o que é, mas foi uma indicação, ou alguém já comeu e disse que é bom. Então a relação do indivíduo com o comer, né? Eu acho que é uma relação que deve estar junto com outras coisas do cotidiano dele, não só do alimento, né? Essa angústia, essa falta de coisas para comer, deve estar em outras coisas também, meio que falando nesse sujeito. E eu presto atenção muito que sempre meio-dia e 1 da tarde nas sessões as pessoas fazem isso, né? E aí eu fico pensando como é que um homem de 1,80 m vai se sustentar com um café preto e um sanduíche, porque ele só vai comer às 11 da noite. Então, é o tempo que não se tem, é o tempo que vai ficar sem se alimentar, é o tempo que nunca se tem, né? Então, eu acho também que vale pensar, né? E isso acho que a psicanálise pode eu acho que não nos dá certezas, mas nos colocar mais dúvidas, inclusive, que é o tempo das coisas, né? Que é o tempo para se viver minimamente bem, e o alimento é principal nisso, é central nisso, né? Então, vale a gente pensar um pouquinho sobre qual é a relação que a gente destina de tempo para fazer o nosso alimento, né? É isso. Isso é uma questão que o sujeito moderno aí está vivendo. E aí eu falo, não é só para fazer a sua comida, é para outras coisas, tantos que não dá, não vou conseguir, não vai dar, né? É um certo adiamento de coisas para substituir outras que eu não sei o que são, né? Mas a gente está aí para poder pensar a respeito, né? Então, é essa questão que eu me coloco, e eu coloco os colegas. Eu fiquei pensando, conforme você foi falando, em duas coisas, né? Uma delas tem um termo que chamam de paradoxo francês, que eles comparam um pouco dos franceses com os americanos, né? E os franceses eles mantiveram esse ritual, essa relação com a comida fresca, sentar-se à mesa, se alimentar, e como isso é um fator de proteção, né? Inclusive de obesidade, de uma relação disfuncional com a comida, enquanto o americano ele vai no fast food, ele come né? Ele vai para terapia comendo na hora do almoço, enfim. Então, eu acho que isso diz um pouco do que você está falando, né? Desse ritual mesmo, dessa relação mais ritualística com a comida. E tem uma abordagem, não sei se chamaria assim, que é o mindfulness, é o mindful eating, que é um braço do mindfulness, que ele trabalha com alimentação. Eles têm uma meditação que chama meditação da uva passa, meditação do chocolate, enfim, vários alimentos em que se convida a pessoa a pensar sobre todo esse processo, então, do plantio, da colheita, da elaboração, seja da uva passa, do chocolate, da embalagem, de enviar para o centro de distribuição, e você foi lá e comprou, e isso está na sua mão, enfim. Né, ele vai fazendo uma meditação guiada para que essa pessoa possa comer esse alimento, pensando em toda essa cadeia produtiva. Né? Então, eu acho que tem se tentado olhar um pouco para essas características, porque, né, perdeu. Tem uma série de crianças que não faz ideia de onde vem a batata, não sabe onde vem a maçã, né? Muito doido isso. E aí, só aproveitando o gancho, né, que o César falou dos pacientes, meus pacientes ficam comigo bastante tempo, mas justamente porque não é essa nutrição prescritiva. Tem gente que vem sedento por uma prescrição, aí eu falo, ai, tá bom, vou te dar, porque aí a gente já vence essa etapa e a gente começa a trabalhar direito aqui, né?
Toma, porque a dieta é o menos importante. Mas a ideia, isso que você falou, eu achei muito legal, que é algo que eu trabalho no consultório, que é mastiga devagar, para no meio do prato, no meio da refeição, avalia. E aí, como é que tá a fome? Como é que tá a saciedade? De repente a pessoa vai se dando conta, e aí que eu acho que entra essa escuta, né, essa intervenção psicanalítica, porque a pessoa se dá conta de que na metade do prato tá tudo bem, que ela não quer mais. Só que ela precisa ficar estufada, ela precisa se encher de comida. Não tá mais gostoso, não tá mais confortável, mas ela não dá conta de sair ok da mesa, ela precisa sair estufada. E aí, aí o negócio começa a ser muito legal, né? Porque você fala, mas espera aí, você percebeu que a comida não está mais gostosa, porque a comida vai perdendo o sabor, né? Assim, ela começa muito saborosa quando a gente tem fome, mas conforme a saciedade ela vai vindo, é fisiológico, o sabor ele diminui um pouco. E aí a pessoa vai se dando conta que não está mais tão saboroso, que ela já está estufada, mas que ela quer o barato de se entupir de comida. E aí que a coisa abre, né? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Aí vai, né? Que é aí que eu falo que a nutrição comportamental não dá conta, né? Porque não é só sobre dar nota para saciedade, dar nota para fome e parar de comer. E sair da mesa para caminhar porque você está angustiado ou escrever uma carta, né? Não é mais sobre isso. É de entender um pouco desses comportamentos. E que eu acho que também é um exemplo muito simplório, mas o que a gente vê também, por exemplo, pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, é que eles vão migrando as compulsões, né? Então, de repente, ele não dá mais conta de comer, no melhor dos mundos, porque às vezes ele dá conta e isso gera para ele um problema, mas ele pode se tornar um alcoolista ou ele começa a ter compulsão por compra, isso vai migrando. E aí que a gente vai ver que a comida ela só era um veículo, né, de comunicação. Isso que eu acho incrível, né? Como abre assim para a gente pensar. Sim, eu acho que você está falando do valor da transferência, né, Natália? Transferência no sentido amplo, né? Eu procuro pensar mais em relação terapêutica para quem não é da psicanálise, né? Que acho também a relação terapêutica é mais ampla porque ela inclui uma vontade de curar e ajudar, né? Por parte do terapeuta, seja ele psicólogo, psicanalista, nutricionista, né? Médico. Então, existe uma relação terapêutica que facilita ou não o andamento do tratamento. Se a gente for, digamos, a- excessivamente técnicos, né, a grosso modo, não há uma relação, né? Ou seja, há uma hierarquia, né, onde um fala e o outro obedece, o outro segue o que tem que ser feito. E ao passo que se houver um acolhimento, uma empatia, né, aonde o paciente se sinta confortável, pode até haver uma dieta prescritiva, mas a absorção disso vai ser muito diferente. É um pouco o efeito do aviãozinho, né, que a gente faz com criança pequena, né? Por que que a criança come eventualmente a papinha com um aviãozinho e não come de uma maneira comum? Porque o aviãozinho ele tem pulsão, ele tem entusiasmo, ele tem afeto. Então, o ser humano ele é alimentado por afetos, salvo que ele seja muito bem resolvido. Mas eu tô para ver uma pessoa que seja muito bem resolvida. Geralmente as que dizem que são, não são, né? Então você sacou isso, né, Natália? E aí, isso não precisa ser psicanalítico, né? Como diz o César, isso é terapêutico, é clínico, né? Quantas vezes vocês vão num médico e não se sentem acolhidos, veem que a pessoa está fazendo um favor de te atender e não voltam mais? A receita que esse médico pode dar é a mesma que talvez o outro que você vai se sinta bem. Mas por que que você fica num e não fica no outro, se a receita é a mesma? Porque um te trata bem e o outro não. Só por isso. César, pode falar?
Acho que um outro ponto que não sei se vale a pena esticar assim muito sobre isso, mas acho que é mais porque é o tipo de preconceito que às vezes a gente até pensa que já está superado, mas não está. Conversando outro dia algumas, com algumas pessoas, eu percebi que ainda existe uma ideia assim entre muitas pessoas de que compulsão alimentar e distúrbios alimentares são coisas que dão em mulher. E é impressionante como eu tenho escutado homens, garotos, jovens e até gente mais velha com bulimia e bulimia principalmente, assim, de repente eu comecei a prestar mais atenção e ouvir muitas pessoas. E anorexia não, mas bulimia pelo menos sim, que é aquela coisa que acho que o que a Natália falou é perfeita. A pessoa tem que ficar estufada, tem que dar a- aquele arroto que fica assim para dentro de. E eu tenho ouvido muito isso de homens com distúrbios alimentares. E são preconceito, porque às vezes eu vejo, é, por algum motivo, uma palestra ou vejo alguma coisa escrita e sempre se direciona para o público feminino, como se homem não tivesse isso. Igual um médico, uma vez, que falou assim: não, acho que não é psicossomático isso que você está tendo, não, que psicossomático é coisa de mulher. Aí eu, aí eu peguei minha receitinha e fui embora. Se eu conversasse mais. E é o tipo de preconceito que a gente pensa que já passou e não. Deixa eu ver. E eu acho que isso é importante, né? Porque os homens estão começando a se abrir para a ideia de terapia e daqui a pouco eles vão ter que perceber. Ah, e uma coisa que eu lembrei agora é que a primeira vez que eu vi, que eu descobri como que é, assim, bulimia, né? Que provoca o vômito, foi uma vez assistindo uma novela. E eu lembro que a minha mãe e a minha irmã, a gente ficou meio assim, nossa, é isso? A gente não sabia como é que era, como que se. A gente pensava que bulimia era uma coisa que pegava, sabe? Tipo uma doença, assim, tipo uma gripe. E aí a gente, nossa. E aí a gente ficou vários dias falando isso. Eu tinha uns 10 não, acho que uns 12 anos. E, e desde então tem que ficar, as pessoas sabem nomear isso. Eu tenho visto, assim, às vezes as pessoas não têm e nunca sequer perceberam, assim, achavam que era, o nome não chega. Enfim, me estendi um pouco, mas era isso que me veio na cabeça agora. Mas essa novela deu muita ideia, viu? Que as pessoas não sabiam como se livrar da comida e ela fez um desfavor também, viu? Na Você até época já que reconheceu qual é. o pessoal falava, ai, que boa ideia. Mas você tá falando de homem, eu vejo, eles não chegam no consultório, demora. E eu acho que a questão da bulimia é no sentido não de purgação, mas de compensação, né? Então o cara come, 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 come e se mata na academia depois. É uma forma, né, de não é purgar, mas é de compensar. Mas tem muito preconceito ainda, demais. Até porque se a gente pensar numa questão cultural, ok, né, para o homem comer mais, né? Ele pode ser mais forte, ele pode ter a barriga, né? A mulher não, ela tem aquela coisa de precisar ser mais frágil. É. Mas eles estão chegando de pouquinho. Tem aquela frase, né? Eu malho para poder comer. Tudo bem, meus caros, estamos aí já com 1 hora de gravação. Alguém tem alguma consideração final? Um licorzinho, uma sobremesa, alguma coisa aí para comentar? Ou deixamos com gostinho de quero mais? Olha, eu tenho um chocolate 80% aqui, mas a gente pode. Sabia que tu ia fazer isso.
Mas a gente pode deixar um gostinho de quero mais. A gente vai pro chocolate 40%, então, Daniel. Não, Também não. quero chocolate branco com crocante. Esse é o meu preferido. Tá. Então, feliz Páscoa a todos. Esse vídeo vai ser lançado aí na sexta-feira da Paixão, que estejamos muito todos apaixonados com ovos, né? Seja ovos sem açúcar, sem gordura, ou com açúcar e gordura. Vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Quero Então, agradecer tá, a presença de todos aí. Obrigado, hein? tá bom. Obrigada, gente. Feliz Páscoa. Valeu, pessoal. Obrigada, feliz Páscoa, Obrigada. valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.